Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia a todos, uma excelente quinta-feira para todos nós. É com muito bom coração que nós estamos aqui hoje, reunidos em nome de Jesus, elevando o nosso coração até a Deus, nosso Pai, e abrindo as portas da nossa alma para uma mensagem de esperança, para uma mensagem de consolação, para a nossa jornada da vida. Então sejam todos muito bem-vindos a este nosso momento de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos convidar a todos para a gente buscar um pouco mais de ensinamento e esclarecimento na relação de Jesus com os seus irmãos. E aqui hoje nós estamos falando dos irmãos de sangue de Jesus. Fato é que todos somos irmãos em espírito, pois Deus é nosso Pai, Pai de todos. Mas hoje aqui o nosso foco é os irmãos de sangue, naquela existência, naquela reencarnação de Jesus. Meus irmãos, a gente encontra um vazio muito grande de informações e esclarecimento sobre como eram os irmãos de sangue de Jesus. E aqui eu estou dizendo isso com base no Novo Testamento, sobretudo ali nos evangelhos dos evangelistas, Mateus, Lucas, João e Marcos. A todo momento, os evangelistas trazem para nós os irmãos de Jesus, apontando que ele tinha irmãos de sangue. Contudo, é pouco nos esclarecido algo mais palpável sobre a relação do Cristo com eles. A gente vai encontrar como que seria essa relação só no Evangelho de João, uma parte bem breve que a gente vai trazer aqui. E eu estou explicando isso pra gente porque existem obras apócrifas que vão trazer pra gente aí teorias sobre os irmãos de Jesus. Mas o nosso foco não são essas obras. Estamos focando aqui nos evangelistas. Então a nossa reflexão de hoje é pautada nisso. Sobretudo, nosso Evangelho segundo o Espiritismo, a passagem de hoje, vai trazer exatamente esta frase de João pontuando a relação com o irmão dele de sangue. Bom, então vejamos que para a gente começar, a gente vai encontrar lá no Evangelho de Lucas, bem firme para a gente, trazendo que Jesus era o filho primogênito. Então, quando se usa esse termo filho primogênito, é claramente para afirmar que ele seria o primeiro, ou que era o primeiro de muitos que depois viriam. Ou seja, o primeiro filho mais velho de outros. E no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo 3, nós temos os nomes dos irmãos de Jesus. É-nos esclarecido, então, que Cristo tinha um irmão chamado Tiago, um irmão chamado José, um irmão chamado Judas, outro Simão e mais duas irmãs de sangue. Então, vejamos aí que Jesus tinha 6 irmãos de sangue. Tiago, José e Judas e Simão não faziam parte do colégio apostolar, mas eram irmãos de sangue do Cristo. Então, todo o Novo Testamento, a gente tem aí, por exemplo, no Evangelho de Mateus, citando momentos da mãe de Jesus, Maria, com seus irmãos. E também nós temos no Evangelho de João, trazendo para a gente uma informação muito importante, nos esclarecendo que alguns, não todos, alguns dos irmãos de sangue de Jesus não acreditavam no Cristo. Ou seja, Jesus enfrentava dentro da sua casa, com seus irmãos de sangue, uma certa resistência. Meus irmãos, o Cristo, o Espírito mais puro que esteve conosco, exemplo de bondade, exemplo de conduta no bem, o caminho para nós seguirmos. Jesus, aquele que respeitou a todos e que mostrou o verdadeiro amor para a gente também aprender a amar. O Cristo, ele enfrentou resistência dentro da própria casa com alguns irmãos que não acreditavam nele. Se Cristo enfrentou isso, quem dirá a nós? Às vezes, a gente cria essa ilusão de querer ter um contato harmonioso com nossos irmãos, e aqui eu estou citando termos de família, irmãos de sangue. Às vezes a gente quer ter um contato, uma afinidade, uma proximidade com todos. Mas isso nem sempre é viável,
nem sempre é viável. Se Jesus enfrentou uma antipatia por parte dos irmãos, justo Jesus que não tinha nada a espiar, que era bondoso com todos, quem dirá nós? E o Espiritismo, ele vem nos explicar isso, porque o nosso espírito, ele pode estar ali naquela posição com irmãos, mas fato é que o nosso espírito já viveu outras existências. A gente carrega outras experiências, uma bagagem espiritual. O que vai resultar de quando a gente faz parte de uma família que a gente tem irmãos, cada um vai demonstrar uma personalidade, um nível de moralidade. Então, irmãos que foram criados da mesma forma, recebendo o mesmo amor, a mesma educação, muitas vezes vão ser irmãos totalmente diferentes. Uns vão ter mais paciência, outros já vão ser muito mais carentes, muito mais ciumentos. Teremos aquele irmão que vai viver puramente ali o orgulho dentro de si, enquanto o outro já vai ser muito mais compreensivo, já vai ser muito mais cauteloso, muito mais indulgente. Então a gente vê entre irmãos essa diferença de personalidade tão marcante. Algo que Jesus viveu na sua própria casa enquanto esteve aqui na Terra. Irmãos com personalidade totalmente diferente. Mesmo Jesus sendo exemplo de conduta no bem, os irmãos, alguns de seus irmãos não acreditavam nele. E novamente, isso a gente encontra no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 7. O evangelista é claro ali, alguns de seus irmãos não acreditam nele. Ou seja, a resistência que Cristo enfrentou dentro da própria casa. A antipatia que Cristo teve que se deparar, não da parte dele, mas de seus irmãos dentro da própria casa. O que demonstra que todos nós também podemos passar por essa situação e que isso é muito mais comum do que a gente pensa. Meus irmãos, muitos irmãos dentro da nossa casa não irão compreender as escolhas que a gente faz, não irão concordar muitas vezes com o caminho que a gente vai delinear em nossa vida. Às vezes a gente vai ter uma certa antipatia por aqueles que dividem o próprio lar conosco, nossos irmãos. Muitas vezes a nossa boa vontade, a nossa compreensão vai irritar o outro irmão, que às vezes não tem tanta compreensão, então o fato da gente ser muito compreensivo isso irrita a ele, uma antipatia também muito forte. Então isso é algo que todos nós estamos suscetíveis a passar, a não ter tanta afinidade com os irmãos de sangue. Mas, meus irmãos, de frente para esse ensinamento, que a gente possa ser mais compreensivo com eles. De frente para esse esclarecimento, que a gente possa ter um pouquinho de razão, conforme a doutrina espírita nos convida a ter. E a pensar que somos parte da mesma família, filhos do mesmo pai, da mesma mãe naquela vida, mas que somos espíritos totalmente diferentes. Espíritos com uma bagagem totalmente diferente e com níveis de moralidade totalmente diferentes. Então compete a nós termos paciência, muita paciência, porque o Cristo teve muita paciência com os seus irmãos. A gente não vê em nenhum momento no Evangelho Jesus maldizendo um irmão seu que não acreditava nele. A gente não vê em nenhum momento Jesus desprezando a tua família. A gente não vê Jesus criticando um irmão dele ou melancólico porque um de seus irmãos de sangue não aceitava a caminhada que ele delineou. Não, Jesus era paciente, Jesus era muito bondoso e ele compreendia que cada um ali estava num estágio evolutivo e ia ter uma compreensão da vida diferente. Então cabia ao Cristo continuar a sua jornada, não se apegando a esses melindres, não se apegando a esses ruídos, não se apegando a essas antipatias. E se ele fosse ficar muito preocupado com o que um irmão do sangue dele estava achando ou não da jornada que ele tinha que cumprir da Boa Nova, ele não ia cumprir nada. Então Jesus, ele respeitava a família, mas ele colocava a missão de Deus ali também em primeiro lugar. Ele não deixava essas antipatias, essas críticas, talvez sofridas pelos seus irmãos de sangue, atrapalhar na jornada dele. E que isso sirva de ensinamento para nós.
que sirva de ensinamento para a gente com a relação dentro da nossa família. Nem sempre teremos plena simpatia, plena harmonia, mas que fique de ensinamento para nós. Se o nosso irmão de sangue, ele ainda não consegue ter essa compreensão e essa paciência, tenhamos nós a paciência para com ele. Tenhamos nós a compreensão para com ele. Por outras palavras, sejamos nós, dentro da nossa casa, o exemplo para aquele irmão de conduta no bem, de mais paciência, de mais benevolência. Exemplo para ele de perdão, exemplo para ele de cooperação. É muito frequente a gente também ver dentro de um seio familiar competição entre irmãos. A gente até citou isso aqui ontem no nosso evangelho. Irmãos que competem muito com o outro para ver quem chama mais atenção, para ver quem vai agradar mais o pai ou a mãe, para ver quem vai às vezes ter um caminho de mais valoroso na vida. Então uma competição muito grande. Um ciúme. Então, se o nosso irmão ainda não compreendeu que esse tipo de conduta não é valoroso para a nossa vida, demonstremos para ele o perdão, a paz da nossa parte, a cooperação da nossa parte, para ele entender que ele está competindo sozinho com ele mesmo, porque a gente não está coadunando com essa ideia de competição, de quem é melhor que quem. Deixar isso claro para ele através da humildade, da paciência e da benevolência. Fato é que se estamos na mesma família de sangue, é porque algo temos que cumprir juntos, que seja perdoar, ter paciência e paciência, acho que nunca é demais a gente dizer aqui. E sobretudo, dentro do limite do possível, ter mais harmonia. Então que esses ensinamentos e sobretudo aqui o fato de até mesmo Jesus enfrentar resistência e antipatia dentro da própria casa, o Cristo que não tinha nada para expiar, quem dirá nós, meus irmãos? Então que a gente tenha aqui os passos do Cristo como o caminho de conduta de como lidar também com os nossos irmãos de sangue, tendo sempre indulgência, perdão, compreensão com o estado evolutivo de cada um e sendo nós o exemplo de conduta no bem, mostrando para esse irmão o amor e não a competição e não o ciúme. Bom, meus irmãos, eu vou convidar todos para a gente encerrar o nosso evangelho de hoje, esse momento que a gente falou um pouquinho sobre os irmãos do Cristo. Lembremos que essa nossa reflexão, ela foi inspirada no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8. Este item 8, meus irmãos, ele vai citar esse trecho do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 7, em que João vai dizer que os irmãos de Jesus não acreditavam muito nele, não seguiam os passos do Cristo. Então a gente pegou esse trechinho para abordar um pouquinho mais sobre esse tema hoje conosco. Bom, meus irmãos, fiquemos em paz, uma excelente quinta-feira para todos nós, que Jesus possa nos abençoar sempre e que a gente possa ter muita paciência com aqueles espíritos que Deus nos uniu na mesma existência como família. Lembramos que essa é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz e que assim seja.